Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sai da Sua Tenda. Antes de tudo, compartilha, dá o joinha, tô subindo aqui no TikTok, mas vou colocar no YouTube também, me segue lá no YouTube para ajudar, curte, comenta, amém, faz qualquer coisinha que você puder lá no YouTube, principalmente, para que esse vídeo, o YouTube, quando você curte, ele entende que é interessante, que é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. E junto, quem sabe aí, juntos nós podemos ajudar as pessoas a se reanimar, a sair da tenda que nós entramos. E se não cuidarmos da nossa mente, entramos nelas todos os dias, com a falta de fé. Muitas vezes essa falta de fé acaba sendo inserida na nossa vida através de uma atitude de boa vontade. E hoje eu vou contar para vocês uma história muito comum. Deixa eu baixar aqui as notificações. São os outros colegas caminhoneiros. A gente começa a bater papo aqui. Hoje é sábado, dia 14 de junho. Isso mesmo, sábado 14 de junho de 2025. Estou na França. Não vou falar quando, mas estou no meu último mês na Europa. Só se Deus quiser mudar alguma coisa, a partir de julho, vocês já começam a me ver, se Deus quiser, na minha cidade, perto da minha filha. Ô pai! E aí, já começou a minha folga, graças a Deus. Estamos aqui na França, e no sentido, tem uma entrega segunda-feira na França mesmo, depois sigo para a Alemanha, onde vou descarregar. Final da tarde carrego na Alemanha e vou para a Espanha, que é onde é a empresa que eu trabalho. Voltando aqui na palavra de hoje, queria que você prestasse muito atenção nisso, porque nós somos mestres em fazer armadilhas para nós. E eu gostaria de te convidar nessa reflexão de hoje a exigir de você e te pedir desculpa. Às vezes o jeito de eu falar pode te trazer... Pô, esse cara me desafia quando fala, mas a intenção não é te machucar, mas te ajudar a expandir, a sair da sua tenda, literalmente, é isso que eu quero dizer com o título do meu canal, a expandir a tua forma de ver Deus, a entender que você também tem compromissos com Deus, não é só Ele, não, você não entendeu, não é você o Deus, você é o servo. Deus é Ele. E você tem compromissos com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E quem os amam? Como que você vê que teu filho, tua filha te ama? É fazendo as loucuras que faz no mundo? Ou é te honrando? Ou vamos colocar exemplos básicos, ou é te ajudando em casa, sendo um bom aluno na escola, tentando ser um bom filho no cotidiano, tentando ser, ninguém é livre de errar, muito menos o seu filho. E você também é filho de Deus. Então, está permitido o teu erro. O que não está permitido é o teu, quando eu falo teu, se é que existe para você, mas então vamos colocar para não ter ofensas, é o nosso plano maligno. Entenda, a diferença de um erro e um plano maligno é quando você faz alguma coisa sem somar as consequências por imaturidade, por impulsividade. E aí, quando você entende o dano que você está causando, na maioria das vezes para outras pessoas, consequentemente para você mesmo, você se aquebranta, faz o que Davi fazia. Por isso ele foi conhecido como um homem cujo coração era igual ao de Deus. Ele, Senhor, eu me arrependo, eu não estava entendendo isso. Me perdoa. Eu nunca mais, atenção, que o perdão é a consciência do que você fez, o pedido de perdão é a consciência do que você fez para Deus. E a promessa de que você nunca mais vai cometer aquilo para Deus. Aqui no mundo tem as consequências. Não tem como fugir das consequências. Mas eu te garanto que como qualquer pai, como você um dia já precisou do seu pai, da sua mãe, você se envolveu em um problema, você se envolveu em alguma situação que você estava ali sofrendo muito, os seus pais não conseguiram te livrar das consequências, mas eles aliviaram o teu fardo. Por exemplo, te acolheu na casa deles, te emprestou um dinheiro para pagar uma dívida, foi falar com um vizinho que você teve um problema, de alguma forma ele aliviou o teu fardo. E isso eu tenho certeza e posso te garantir que Deus vai fazer por você.
Mas o pedido de perdão e o aceitar o perdão, já falei em um vídeo e falo isso de novo. Se você não tem perdão para pedir para Deus, se você não tem nada de errado para pedir perdão para alguém, alguém talvez tenha que pedir perdão para você. E é a sua obrigação também dar o perdão para a pessoa. Pedir perdão e dar perdão é um mandamento. Principalmente na hora de você ceder esse perdão, não tem que ter um carinho exatamente. Tem que ter um mandamento no teu coração. Deus pediu para eu te amar. Eu estou te odiando, estou com vontade de te matar aqui agora. Mas em respeito ao meu Deus, eu vou seguir. Se você está dependendo, sabe o que eu faço às vezes para saber se eu perdoei a pessoa, se eu consigo perdoar ou não? É uma analogia, uma forma talvez até um pouco infantil, mas me ajuda a trazer clareza. Eu imagino Deus perguntando assim para mim: Hélio, essa pessoa aqui que te fez mal, você quer que eu jogo ela no inferno? Você quer que eu acabo com ela aqui mesmo? Quer que eu faça ela passar? Ou eu posso trazer comigo e eu dar um jeito nela aqui, porque você sabe que eu sou Deus, eu dou um jeito. Mas eu preciso que você me autorize. E aí eu consigo falar dentro desse pensamento. Talvez você vai achar infantil, talvez você vai... Mas comigo funciona muito bem esse gatilho. E eu consigo falar: não, Deus, pode pegar para o Senhor. Quem sou eu para negar um perdão para uma pessoa? Se você não está conseguindo liberar o perdão para uma pessoa, provavelmente quem tem que ser perdoado é você. O perdão, eu sempre falo uma coisa, o perdão é só uma fila. Se você não está ali, o próximo a dar esse perdão, a precisar de um perdão, não se preocupa, você está ali atrás. Mas cedo ou mais tarde você vai precisar pedir perdão para alguém. E até para você mesmo. E falando aqui desse perdão, até para você mesmo, eu vou aqui com meu Motorola, Super Motorola, com os meus recursos quase que naturais, mas altamente eficazes para levar a palavra até você, para que você de alguma forma encontre uma forma de reviver a tua alma, de acreditar que Deus é o Deus dos milagres, que Ele pode tocar na tua vida e pode mudar tudo, mas existe um processo. Existe um processo de fé, existe um processo de cura, existe um processo de arrependimento, existe um processo de aceitação. Quando você fala, eu aceito, não importa quantas religiões eu já conheci outras religiões, eu já conheci o budismo, uma filosofia de vida fascinante. Um amigo um dia me perguntou sobre isso. Ele falou: Hélio, eu já te vi falar, eu fui batizado no evangelismo, no evangelho quando criança. Ó, até água tem aqui no meu, tá achando aqui, ó. Quando criança, e aí se passou o tempo, eu viajei o mundo, eu conheci outras coisas, questionei Deus, questionei a religião, talvez até como você esteja fazendo nesse momento. E então, eu falei para ele, olha cara, ele falou: eu já te vi falar com tanta propriedade sobre o budismo e hoje você vem falar para mim do cristianismo. Ele é cristão, ele não estava ali me julgando, me afrontando, né? Ele perguntou: como que é isso para você? Eu falei: cara, deixa eu te falar um negócio. Eu aprendi uma coisa em tudo que eu conheci. As religiões, todas as religiões conseguem te fazer arrumar um trabalho, te fazer arrumar um namorado, te fazer arrumar um caminho, te comprar uma casa. Todas as religiões conseguem te motivar, te incentivar a dar um passo, a fazer alguma coisa, se você souber usar elas ao teu favor. Mas só tem uma religião que é capaz de ressuscitar uma alma. E se chama cristianismo. Talvez você esteja se perguntando agora: mas o que foi? Sua alma morreu um dia? Eu não diria que morreu um dia, mas chegou tão perto disso, que eu, através da minha empatia, graças a Deus, nata no meu coração, eu falei: peraí, mas se eu estou sofrendo tanto por causa disso, imagina as pessoas que passam por situações piores e chegam a pensar em suicídio, porque eu não pensava em suicídio. Graças a Deus. E você, justamente é você que está desistindo. Quando a gente fala desista, é a única coisa que nós temos para desistir
nesse mundo é a vida. As pessoas sempre me confrontaram: você está desistindo? Desistindo do quê? As pessoas acham que elas são os trabalhos delas, o carro delas. Elas acham que elas são os namorados e as namoradas delas. Acham que são as contas financeiras delas. É por isso que vem a desistência da alma. É por isso que vem a morte da alma. Porque você entrega a tua alma a todas essas coisas que está determinado na tua vida. Não ficarão com você. Não importa o que você faça, o dinheiro não vai ficar com você. O teu carro não vai ficar com você. O teu marido, a tua mulher, o teu filho, todos irão para longe de você. Mas a sua alma, essa é sua, é você. Você não pode calçar a sua alma nas mãos de coisas que vão embora da sua vida. E eu não estou falando eu estou falando de forma natural, não é para colocar tragédias, golpes, o filho que abandonou o pai. Não é isso. Eu estou falando entre morte e vida. O meu parceiro, minha parceira, que eu falei que é para o resto da vida, talvez o resto da vida dele seja menos que a minha. Talvez ele vá embora primeiro que eu. Entenda, você não é um corpo que tem uma alma dentro. Você é alma. Isso aqui que está falando através dessa boca e várias coisas que foram criadas pelo nosso Criador aqui para que saísse a minha voz, é a alma. Eu sou a alma. Estou dentro desse corpo aqui por um período. Espero eu que fique aqui por muitos e muitos anos ainda. E espero que você também. Mas se você tiver nesse entendimento da vida, de que está desistindo, Hélio, olha, Deus não fez nada por mim, cara. Olha as coisas, eu gostaria de falar para você como que cheio de boas intenções, como eu já fiz, como você faz, não estou te julgando, cheio de boas intenções, nós colocamos veneno na nossa vida. Sem perceber, eram boas intenções. Sem perceber, colocamos veneno em nossa vida. E começamos a culpar a Deus. Bora entender isso melhor? Estúdio. Eliseu, só para passar com as minhas palavras, e eu peço desculpas aí, provavelmente deve ter pessoas que entendem muito mais da Bíblia do que eu não sou teólogo, não sou padre, pastor, não sou nada, só sou uma pessoa que eu entendi que quando eu falo, eu consigo chamar a atenção das pessoas, e eu resolvi usar isso para buscá-las de onde elas não conseguem sair. Esse é o meu desejo. E eu espero do fundo do coração que Deus faça esse vídeo chegar até você. Eliseu foi um discípulo de Elias, né? O maior discípulo de Elias. Elias foi um grande profeta. Eliseu fez grandes milagres também. E até ali, quando Elias foi, né, sugado para os céus numa carruagem de fogo, não sei se você lembra disso, estou falando com as minhas palavras, Eliseu pediu para Elias, falou assim: eu quero a porção dobrada do teu dom, do teu talento, da tua sabedoria. Ele falou: se você estiver comigo no dia em que vai acontecer, quando ele for arrebatado, você terá isso. Repito, colocando com as minhas palavras, outra hora a gente pode ler sobre isso aí. Mas Eliseu era um profeta, então ele veio depois de Elias. E então eu vou falar para você que a morte havia na panela e é tirada. Porque Eliseu sabia ser um profeta e acreditava em Deus. E mostrava para as pessoas o tempo inteiro que não havia veneno maior do que o poder de Deus. E nessa analogia aqui nós vamos colocar que a panela é a sua vida e que a farinha que Elias vai usar para tirar esse veneno é Deus. É Deus. Aprenda a usar a Bíblia a teu favor. Aprenda a colocar ela aos teus exemplos. Sabe, colocar no seu cotidiano. Estou preocupado aqui que eu estou de short. Deixa eu colocar essa toalha aqui que fica... Estou num caminhão, tá, gente? Não me entenda mal, por favor. Então vamos lá. E voltando a Eliseu, eu estou ali em 2 Reis, capítulo 5, versículo 38. E voltando a Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, os filhos de quem? Dos profetas,
estavam naquela terra. Os filhos dos profetas assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Pelo que eu tenho aprendido e até ouvido outros pastores, ele tinha uma escola de profetas, não? Uma escola de mentorias. Ele dava direcionamento. Os filhos dos profetas estavam ali sentados ao redor dele e tinham fome, eles estavam com fome, mas a fome não era só de comida, porque eles estavam ali na frente de um profeta, estavam ali para aprender. A fome era espiritual. Você está tendo essa fome agora? Eu já tive essa fome agora. É uma fome maravilhosa. E eu vou falar a verdade para você, eu espero que eu não seja saciado nunca. Nunca. Porque quando você começa a provar desse alimento, é fascinante. E então, no versículo 39, e então um saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de essa é uma palavra difícil, cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela o caldo, porque as não conheciam. Olha só, aonde que está a boa intenção aqui? Um profeta que está numa terra cheia de fome, mas está reunido ali com os filhos dos profetas que veio aprender com ele, que veio ouvir uma palavra dele. Fala para ele: olha, rapaz, meu cozinheiro aí, vamos fazer uma comida para esse pessoal aqui, vamos fazer um caldo de ervas aí para alimentar esse pessoal. E aquela pessoa sai, vai buscar o quê? O que cozinhar? As plantas. Pelo que eu entendi aqui, eu pesquisei um pouco na internet. Essas coloquintidas, elas são, mais ou menos, para você entender assim com as minhas palavras, ervas medicinais, são tóxicas. Mas eles não as conheciam. Ele cortou na panela. Assim que tiraram de comer para os homens aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Nesse momento eu gostaria muito que você abrisse seu coração para Deus agora. Pede para Deus: fala comigo. Traz para mim a mensagem que eu estou precisando. Traz para mim, Pai, o ensinamento que está faltando na minha vida, o entendimento que está faltando na minha vida. Porque eu fui refém da minha própria inteligência. Em uma reunião de amigos, olha, se essa não é a história de um relacionamento, de um início de relacionamento, de um início de trabalho, de uma dívida, olha, se essa não é uma história de vida resumida aqui em poucos versículos. Se você quiser ler depois, eu repito, 2 Reis, capítulo 5, a partir do 38. Pessoas ali reunidas, eu quero aprender, hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos ficar junto, vamos celebrar, o profeta está aqui. Olha, a gente tem tanta fome, vamos fazer o que comer, vamos improvisar alguma coisa. Um deles, cheio de boa intenção, talvez com orgulho, como, sabe o churrasqueiro? Que sabe, poxa, deixa comigo que eu vou assar uma carne especial para vocês hoje aqui. Sabe, aquele cozinheiro, aquela pessoa que recebe as pessoas: deixa comigo, mestre, eu vou cuidar aqui, eu vou ali buscar umas plantas, vou matar a fome de todo mundo, eles vão adorar o que eu vou fazer agora. A boa intenção no nosso passo, a boa intenção, ela é muito comum, muito espontânea, mas é exatamente ali que você deve colocar Deus, e você vai entender o porquê agora. Quando ele volta com essas plantas, ele acha umas plantas ali, então vou repetir os nomes para vocês. Ele acha aquelas plantas, vem e olha aquilo, fala: pô, isso aqui parece ser bom, vou colocar na panela ali, vamos comer isso.
Até porque havia fome na terra, não é que tinha uma planta, muitas opções, tinha que se aproveitar o que encontrasse, mas a boa intenção continuava. Vamos matar a fome de todo mundo, vai ser uma delícia esse caldo aqui, maravilha. E assim que eles começaram a comer, eles se assustam. Falam, mas tem morte nisso aqui. E assim que você começa a conhecer aquela pessoa, que de repente ela batia com seus valores, com seus princípios, de repente você entra naquele trabalho que você fala, pô, agora é a solução da minha vida. Agora sim, cara, as dívidas, pô, vou pagar minhas dívidas, vou começar a honrar minha esposa de novo. Sim, honrar a minha esposa. Um homem de verdade, eu não estou dizendo, e olha mulher, você também preste muita atenção. Não é à toa que a maioria das pessoas suicidam são homens. Um homem de verdade, a maior derrota para ele é ele não conseguir alimentar a sua família. Ele não conseguir trazer conforto para sua família. Mas enfim, de repente você se depara com aquela situação que fala, essa é a solução, mas aí você olha e fala, mas tem morte nessa história? O meu final aqui não era o final que eu planejava. Eu planejava um casamento, o que está acontecendo? Você era uma pessoa boa, eu planejava entrar nessa empresa, subir de cargo, eu planejava entrar nessa empresa e trazer a vitória para dentro da minha casa, eu planejava comprar esse carro e começar, mas tem morte na panela. Pai, o que está acontecendo? E é por isso que eu falo para você, principalmente quando acho que quando eu falo de relacionamento, você já entendeu que tudo começa de um relacionamento. Tudo. A morte e a vida começa depois de um oi. Oi, tudo bem? A morte e a vida. Tá ali. Vou até corrigir. A morte ou a vida, tá ali. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Poxa, que legal. Foi assim que começou. Grandes vitórias na sua vida. E terríveis traumas que talvez você carregue até hoje. Então, a partir do momento em que você falar oi, quando você fala oi, você está abrindo a janelinha, deixa eu ver quem é você, já coloca Deus na panela, na hora, não tarde. Eu lembro uma vez que eu estava, depois de um fim de um relacionamento, eu conheci uma pessoa ali, mas só conhecemos, batemos um papo e tal, e eu falei para ela ali uma coisa, falei uma frase dentro das nossas conversas, também era cristã, falei assim, olha, eu já orei por você. E ela falou assim, não, eu não, tá cedo demais ainda. Eu fiquei quieto, lógico, né, não vou ofender a pessoa, eu estava entendendo o que ela estava falando, mas veio esse pensamento na minha cabeça, olha só como a gente peca em orar. Quem dera a gente tivesse orado quando o contrato foi apresentado, não depois que eu assinei. Quem dera eu tivesse orado antes de colocar a planta desconhecida na minha panela. A partir do momento em que você falar oi para uma pessoa e você cogitar uma pessoa, um empreendimento, um contrato, seja qual for o vínculo, você cogitar aquele vínculo entrar na tua vida, já comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus, hoje me ofereceram um trabalho. Senhor, em nome de Jesus, eu conheci um homem hoje. Aquele homem tem palavras doces, mas as suas atitudes são... Mostra para mim, Pai. Começa a pegar as palavras dessas pessoas e juntar com as atitudes dela e ver se tem coerência. Veja se tem coerência. Sabe? O Hélio tá falando de Deus aqui, mas foi num terreiro ontem lá, ele tava tomando um vinho lá, não sei nem falar o nome, falar a verdade. E veja se tem coerência. Não entregue o teu coração, não assine o contrato em nenhum tipo de relacionamento antes de você juntar a coerência. Entenda uma coisa, defeitos para nós são coisas culturais. Defeitos e características são coisas diferentes. O que é defeito na nossa cultura? Pô, esse cara batia da ex-mulher, esse cara
tem um monte de dívida que não paga. Você entendeu? Na nossa cultura existe já uma série de coisas que já mostra pra você que tá errado ou não. Aí você fala, não, mas isso acontece, né? Ele perdeu a cabeça, batia na ex, mas eu não, eu sou legal, nem ele não vai bater. Ele usava droga naquela época, hoje ele usa só, sabe, aquela droga era mais forte, hoje usa só uma droga mais fraca. Começa a buscar coerência. A planta envenenada sempre entra na tua vida com a proposta de te alimentar. Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui. Depois eu não acho trilha. Você vê meus vídeos, na metade só tem trilha, eu não acho trilha que cubra o vídeo inteiro. A planta, aquela gracinha, aquele carinho, aquela coisinha fofa que você está conhecendo hoje, sempre entra na tua vida com a intenção de te alimentar. Sabe, aquele vendedor que te traz aquela proposta que você fala, não, eu não consigo fazer isso, mas é uma oportunidade, né? E aí quando você coloca aquilo na tua panela, você descobre que era veneno. Você descobre que era veneno. Mas tem uma coisa que eu gosto muito na Bíblia, que é a parte mais fascinante na Bíblia, que ela traz uma condição que nem o pessoal estava é uma história completa. As pessoas estavam ali reunidas com o profeta, estavam em tempos de dificuldade, traz uma solução. Essa solução não era o que pensava, mas você já assinou o contrato. Você já colocou aquela planta na tua panela. Aí a Bíblia vem te dar uma solução e fala para você, tá na hora de você colocar farinha nessa história. Talvez você começou ouvindo isso aqui já pensando, nossa, o Hélio tá falando uma coisa ali, talvez é melhor eu desistir. Talvez era melhor deixar tudo isso para lá. A proposta de Jesus, a proposta de Deus na sua vida é que se aquilo era muito importante para você, se você estava passando fome, se você estava passando necessidade, se você estava em busca daquilo, e aí você coloca isso na tua vida, não tem mais como sair sem você ferir um princípio. Eu já assinei o contrato, eu já estou casado, já estou casada. Existe um milagre que você pode fazer hoje. E quando Eliseu chega e fala assim, porém disse, trazei pois farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo, porque agora nessa panela tem Jesus. Porque agora nessa panela tem um milagre. Eu sou o profeta dos milagres. Um veneno nenhum supera. Pare de ficar ouvindo o pastor. Aliás, deixa eu falar. Pare de ficar ouvindo meninos de 14 anos dizendo que é profeta. Para de ouvir. Tem uma coisa que chega a dar nojo hoje nas igrejas acontecendo. É esse pessoal vendendo Jesus. Sempre teve isso, com certeza, mas agora vem se profissionalizando isso. Parece que se você não entrar numa igreja... Não, a igreja não tem parede preta e não tem mais uma musiquinha legal. Então eu não consigo adorar a Deus. Então você não está adorando a Deus. Você está ali adorando um pastor, os músicos, qualquer outra coisa. Você tem que ser... quando eu falo você, não tem um julgamento. Nós temos que ser capazes de adorar a Deus dentro da simplicidade, dentro de um caminhão. Não, legal, se eu conseguir colocar uma trilha aqui para eu me concentrar, se eu conseguir... Olha, eu acho bem legal, a igreja que eu vou tem parede preta, atenção. Mas eu presto atenção. O bispo fala o tempo inteiro da Bíblia. Você percebe a unção nele? Ali não tem leis dele. Não, olha, pessoal, quem vem aqui na Bíblia, como nós vimos aí um vídeo esses dias, um cara falando, não sei se aquele vídeo é real, se só cortaram ou mostraram parte do vídeo. O cara, se aquilo era uma encenação para ele falar, não sei. Mas mostra o cara com a tatuagem, o cara vai e humilha ele na frente de todo mundo. Isso é religiosidade? Isso é religiosidade? Você acha mesmo que Jesus ia deixar... Meu amigo, as tatuagens dessa época de hoje, não é da época de antigamente não, que antigamente quem fazia tatuagem era bandido, era doidão mesmo. Hoje quem faz tatuagem, cara, na verdade é uma dor da alma expressa no corpo.
Aquela tatuagem começou na alma, ele exteriorizou ali. Eu tenho uma tatuagem aqui, sei que eu tô falando. Sei que eu tô falando. Não é normal, cara, uma pessoa com a tatuagem no rosto inteiro. Se você tá assistindo esse vídeo, tá vendo isso daí, você sabe que foi por causa de um vazio, de falta de entendimento no teu coração, na tua alma, que você fez isso. Eu não tô te julgando, cara. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço, é uma cruz. Por acaso, esse aqui foi o período mais rebelde da minha vida. Eu fiz uma cruz no braço. Deus não vai virar as costas pra você por causa disso, cara. Mas você precisa colocar a farinha, que aqui nessa analogia, eu estou usando farinha como Deus, você precisa colocar Deus nessa história. Não há veneno que vai sobreviver. Não há veneno, você vai poder se alimentar, você vai poder seguir em frente. Basta você falar: Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Eu te aceito, Pai, o Senhor é o meu Deus. Me levanta, Pai, me levanta. Começa a colocar a farinha na tua panela. Eu não sei como que eu fiz isso. Eu assinei esse contrato, eu estava perdido, eu estava cheio de expectativa, eu estava pensando positivo, eu achei que era uma coisa de Deus, mas ora, agora eu estou vendo aqui no centro do furacão, eu estou cheio de problema, mas Deus pode fazer um milagre. Jesus, coloca o joelho no chão, fala: Jesus, vem colocar a farinha na minha panela, meu Pai, vem tirar o veneno dessa vida, vem tirar o veneno dessa história. Eu fui refém, Pai, eu achei que eu era inteligente, meu Pai, eu achei que eu era o suficiente para fazer sozinho, mas eu confesso, eu não sei, eu me perdi no caminho. Me ajuda, meu Pai, me ajuda. Se você der dentro do livre-arbítrio que Ele te deu, se você der essa autorização para Ele, se você fizer esse clamor para Ele, não há nada, não há ninguém que tenha provado dessa água, ninguém que tenha provado desse abraço, ninguém que tenha provado dessa farinha, ninguém que tenha provado desse amor, que tenha conseguido virar as costas e seguido em frente, sem dizer: eu sou a mesma pessoa. E se você pesquisar, Augusto Cury é um exemplo. Dr. Augusto Cury, conhecido como médico da mente humana. Esse homem reuniu os maiores pesquisadores do mundo. Estou colocando sempre nas minhas palavras, vai procurar você certinho com as informações. É a importância de você não ficar ouvindo as pessoas, ó. Quando você vê uma coisa, vai lá pesquisar e vai ver se é verdade. Esse homem reuniu os maiores pesquisadores do mundo e falou assim: nós vamos desmascarar Jesus, vamos acabar com essa farsa, com essa Bíblia, vamos acabar com essa história. Esse homem se converteu. Um cientista, Dr. Augusto Cury. Dá uma chance. Dá uma chance. Um homem que teve pai, que teve mãe, que nasceu num bom berço, teve boas escolas, teve bons ensinamentos, tem um bom discernimento, uma boa interpretação de vida. Dr. Augusto Cury é um doutor consagradíssimo. Ele foi lá e falou: eu me curvo perante esse Deus. Dá uma chance. Dá uma chance para Deus. Devolve a sua alma para Ele. Ele não quer a tua alma morta. Ele quer te ver como um pai vê um filho, alegre, brincando. Não é que você não vai cair às vezes, não vai tropeçar, não vai chorar, não tem nada a ver. Mas só quer dizer que todas as vezes Ele vai te pegar no colo e vai dizer: não foi nada. Assim como Ele pode fazer isso agora por você. Se você falar: Deus, eu reconheço, o Senhor é a farinha, na minha panela, na minha vida tem morte, Pai. A minha alma está morrendo, os meus sonhos morreram, meu Pai. Eu não consigo mais rir como antigamente, eu não consigo mais sorrir como antigamente. Eu quero aquela criança dentro de mim que brincava sempre. Deus vai ressuscitar você, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Hoje. Primeiro, que tem morte na sua panela. E depois dizer: eu me entrego, Pai. Vem me buscar. Vai falar com Deus, Ele está te esperando.